Estamos pela internet? Eu quero então cumprimentar aqueles que eventualmente estejam nos assistindo, nos acompanhando nessa noite. Que o Senhor mais uma vez nos abençoe a todos com a sua santa palavra. Romanos capítulo 8, tem também um pedido de oração. Elias deixou comigo um pedido de oração por um pai de uma cliente dele, seu Orlando Rezende Cardoso, que está com um diagnóstico de uma enfermidade grave. Nós vamos estar orando pela vida dele, para que o Senhor tenha misericórdia e o cure. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Bendito seja a tua palavra, Senhor. Bendita seja a tua palavra para sempre. Senhor, nós agradecemos pela tua presença aqui nessa noite. Pedimos que o teu Espírito continue a ministrar aos nossos corações, curando, libertando, salvando vidas aqui nessa noite, Senhor. Crendo que o teu Espírito tem esse desejo, Senhor, de nos guiar a toda a verdade, que assim o seja, Deus, que Ele nos conduza a toda a verdade através da tua palavra, e que o teu nome, Senhor, seja honrado e glorificado, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o título da mensagem dessa noite é a frase de Paulo, quando no versículo 31 ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Que diremos, pois, à vista de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Olhando para os acontecimentos dessa última semana, e a gente tem vivido um tempo muito difícil, em todos os sentidos, não somente no Brasil, mas de forma global. A gente percebe a cada dia, né, a maldade aumentando. Vocês percebem isso? Às vezes eu fico me perguntando se isso é uma questão do envelhecimento. Porque às vezes, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais crítico. E eu tenho me perguntado diante de Deus se o fato de eu estar percebendo o aumento da maldade, da violência, do descaso, seria alguma coisa ligada ao meu próprio envelhecimento, ou se de fato a gente percebe que as coisas estão ficando bem apertadas. Aí a gente pergunta então para um jovem, né, assim, Rafael: você acha que as coisas estão ficando piores, Rafael? Então,
Como se a maldade tivesse alcançado uma globalização. Perguntar para Marcira também, que é mais jovem. Você acha, Marcira, que as coisas estão ficando piores? Será que talvez a gente está tendo mais conhecimento da maldade? Então a gente está percebendo que a maldade, que sempre foi muito grande, agora ela está mais perto da gente. Está mais acessível ao nosso conhecimento. Pode ser? Pode ser que a globalização trazida pelo fator tecnológico, pela internet, o acesso à informação do que acontece do outro lado do mundo tenha permitido que a gente tenha se deparado com a real condição da humanidade. Talvez antes, quando a gente ficava mais no nosso mundo, protegidos, guardados dessa informação tão negativa, a gente tivesse uma sensação de que não fosse tão ruim assim. E é como se a internet fizesse com que a venda dos nossos olhos caísse. E a gente visse o mundo que jaz no maligno do jeito que ele é. Eu tenho tido essa sensação. E olhando para os acontecimentos dessa última semana, a minha mente não parou de pensar nessa frase do apóstolo Paulo. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? O que nós podemos dizer diante de todos esses desafios que se apresentam não somente no nosso país, mas no mundo todo? A gente teve uma semana que passou marcada pela violência, marcada pela intolerância religiosa, marcada pela intolerância racial. Aqui no nosso país tivemos a questão da menina, que foi atingida por uma pedra por conta da intolerância religiosa, atingida por pessoas cristãs. Por outro lado, tivemos nos Estados Unidos 9 irmãos que foram assassinados dentro da igreja metodista na Carolina do Sul, na cidade de Charleston, por um rapaz de 21 anos que entrou na igreja, assistiu o culto durante 1 hora, participou daquele estudo bíblico e depois de 1 hora sacou a arma, recarregando ela 5 vezes e matando 9 pessoas, inclusive o pastor. Por intolerância racial. No caso dele não foi uma questão de intolerância religiosa. Ele confessou que o desejo dele era começar uma guerra civil entre brancos e negros. E por isso ele escolheu aquela igreja, que é uma igreja que tem uma referência na questão da luta dos negros pela liberdade. E aí, diante de tudo isso, eu fiquei me perguntando o que dizer ou o que pensar diante de todas essas coisas. E Deus me levou ao capítulo 8 do livro de Romanos, quando Paulo está se fazendo a mesma pergunta. Num outro contexto, que a gente vai tentar explicar e entender, mas ele está se fazendo a mesma pergunta. O que ele poderia dizer, o que ele poderia pensar diante de todas essas coisas? Só que a gente tem que começar tentando entender que coisas eram essas que Paulo se referia. Paulo começa dizendo, no capítulo 8, que é um capítulo tremendo, e eu estimulo você a ler em casa. Aliás, leia
a carta toda a Romanos, a carta toda de Romanos, a igreja de Roma, a carta que ele escreveu à igreja de Roma, porque ela é espetacular, ela resume o evangelho de Jesus Cristo. Paulo começa dizendo que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque esses foram libertos da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, Jesus fez através do seu sacrifício. É a primeira coisa que ele diz no início do capítulo. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque aquilo que for impossível à lei, Jesus fez através do seu sacrifício. E o que isso significa? Significa que a lei mostrava o erro do homem, mas a lei não era capaz de transformar a vida desse homem que erra. A lei mostra o erro, mas ela não consegue transformar o errante. E é assim até hoje, não é? A lei transforma alguém. A lei é necessária. A lei é boa e a lei é necessária. Sem lei, a sociedade se perde. Se já está difícil com lei, sem lei, vamos virar bang bang de Hollywood, né? Cada um com um coldre, uma pistola, fazendo justiça pelas próprias mãos. A lei é boa, é necessária, mas a lei, ela não transforma o homem. A lei, ela é limitada. A lei, ela tem uma doença nela própria. Ela tem um problema. Ela não passa dali. Ela aponta o erro. Ela pune o errante. Mas ela não o transforma. Só o amor de Deus pode transformar uma pessoa. E é nisso que a lei se limita. Até hoje. Por exemplo, vamos dar um exemplo na nossa família. É importante dar disciplina aos filhos. É importante dar limite aos filhos. Mas a disciplina em si, o limite em si, não transforma a criança. O que transforma a criança é o amor que acompanha a disciplina. Amor sem disciplina também não transforma. Mas amor acompanhado de disciplina transforma. Por essa razão, porque a lei não podia transformar o homem, o apóstolo Paulo vai continuar explicando no capítulo 8 de Romanos. Porque a lei é limitada e não podia transformar o homem, que Deus fez? Ele condenou o erro do homem na pessoa do Senhor Jesus. Ele condenou o meu erro e o seu erro no corpo de Jesus. Paulo vai dizer que Deus, enviando o seu Filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, a fim de que as justas exigências de Deus fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Imagina o que é isso? A Bíblia dizer que por causa de Jesus, você cumpriu as justas exigências de Deus plenamente. Você consegue se imaginar assim? Você consegue olhar? Ao ler esse texto, falei, Senhor, como é possível eu, toda errada, ter cumprido as justas exigências tuas plenamente? É o que ele vai dizer. Que as justas exigências de Deus foram plenamente satisfeitas em nós. E é por isso que Deus nos abençoa, ouve nossas orações, responde, age em nosso favor. É por isso que Ele intercede, intervém por nós, porque as justas exigências dEle foram plenamente satisfeitas em nós. Mas como isso é possível? E o que isso significa? Significa, para a gente poder entender, tem que usar uma metáfora.
Se a gente usasse uma metáfora do mercado financeiro, isso significa que Deus pegou a nossa culpa e colocou na conta de Jesus. E pegou a santidade e a perfeição de Jesus e colocou na nossa conta. É por isso que Jesus sofreu tanto. Porque ele pegou o pecado do homem e colocou na conta dele. E pegou a santidade e a perfeição dele e colocou na conta do homem. E aí quando Deus olha para o homem, ele olha para a conta do homem. E ele vê o depósito do sangue de Jesus. E aí as justas exigências de Deus são plenamente satisfeitas naquela vida. É isso que Paulo está dizendo sobre todas essas coisas. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Em seguida, Paulo vai dizer que a salvação em Cristo nos coloca numa posição de dívida. Embora eu tenha acabado de dizer que Deus pegou a minha culpa e colocou na conta de Jesus, e pegou a santidade de Jesus, a perfeição de Jesus, e colocou na minha conta, mesmo assim, e aliás, por causa disso, eu passo a estar em dívida. Mas não uma dívida de salvação. Ele vai dizer que nós temos uma dívida, mas uma dívida não para com a carne, para vivermos novamente sujeitos a ela, mas uma dívida para com o Espírito Santo. Não no sentido da gente pagar a salvação, porque isso seria impossível, mas uma dívida de gratidão, uma dívida de reconhecimento, que implica fazer morrer as obras da carne, para a gente viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem uma dívida para com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma dívida para com o Espírito Santo de Deus. Uma dívida, uma obrigação. Não podemos pagar pela nossa salvação e nunca nos seria pedido isso. Mas a nossa dívida, somos devedores, não mais à carne, para vivermos novamente segundo as obras da carne, mas para com o Espírito Santo de Deus, para fazermos morrer em nós as obras da nossa carne. Assim, irmãos, isso significa que cabe a nós um esforço, no sentido de fazer morrer a nossa natureza carnal. Um esforço a fim de que a nossa natureza espiritual prevaleça e então os filhos de Deus sejam revelados. Porque a natureza criada aguarda com grande expectativa, ele vai dizer isso também no capítulo 8, a revelação dos filhos de Deus. Dessa forma, são essas coisas a partir das quais Paulo disse: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade ou qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, o que Deus ministrou ao meu coração, a partir dos últimos acontecimentos e através da palavra de Deus, é que, na verdade, quando a gente olha para essa situação no nosso país ou no mundo, uma menina apedrejada por intolerância religiosa, 9 pessoas assassinadas por intolerância racial,
55 mil mulheres violentadas no ano passado no Brasil. 55 mil mulheres. Um festival na China que aconteceu hoje, na verdade ontem, né? Porque agora já é amanhã lá. Onde milhares de animais foram assassinados. O que dizer diante dessas coisas? Aonde está a nossa revelação? A igreja se revelou no mundo já? Os filhos de Deus? Se são os próprios filhos de Deus que estão tacando as pedras? De quem é a culpa? Será que também é nossa? Porque nos omitimos, porque não nos revelamos como filhos de Deus, fazendo morrer as obras da nossa carne, para que prevaleçam em nós as obras do Espírito. Será que 55 mulheres foram estupradas no ano passado no Brasil porque nós nos omitimos em anunciar a palavra de Deus, em viver a palavra de Deus de verdade, em parar de duelarmos uns com os outros, ou de sentirmos inveja, ou de competirmos uns com os outros, ou de estarmos preocupados com ministérios e posições, e dinheiro, e poder, e status, para simplesmente viver o Evangelho, viver isso que Ele fez por nós, ter colocado o sangue dEle na nossa conta, de sorte que a perfeição dele fosse creditada a nós, e por isso, em nós, as justas exigências de Deus fossem plenamente satisfeitas. Mas para quê? Para nós vivermos nossas vidas dizendo: isso não é problema meu, 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 isso não é problema meu. Não, isso é problema nosso. Sim. Não existe nenhuma instituição no mundo que dá conta dessa maldade, só a igreja. E eu não estou falando de denominação, estou falando de gente cheia do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o único que impede o ministério da iniquidade é o Espírito Santo. Só não está pior por causa dele. É ele que segura a maldade, o Espírito Santo. Mas como que ele faz isso? Através de nós. É através da gente. Quando a gente estende a mão, é a mão do Espírito Santo que está sendo estendida. Quando a gente resgata, é Deus resgatando. Quando a gente passeia pelas páginas do Novo Testamento, a gente vai encontrar os cristãos do primeiro século vivendo assim. Não havia distinção entre o que Deus fazia e o que a igreja fazia. Quando alguém era alcançado por uma dádiva feita por um membro de uma igreja, isso vinha da mão de Deus e vice-versa. Essa separação, quem faz somos nós. Porque o que Deus deseja é que seja assim, que através da igreja as pessoas sejam abraçadas por Deus. Então nós não fomos chamados para nos omitir, nós fomos chamados para nos apresentar. Na verdade, irmãos, o que importa
não é o que nós vamos dizer diante das situações. A gente vê as pessoas perdendo tempo debatendo nas redes sociais, querendo defender Deus. Deus não precisa de defensores. Deus deseja mãos estendidas para Ele mudar o mundo. Não precisa escrever um testamento para defender Deus nas redes sociais. Faça alguma coisa por amor a alguém. É só isso que Deus quer. Deus não precisa de nenhum defensor. Deus sabe se defender sozinho. Aí a gente vê pessoas... Eu estou falando para quantas pessoas aqui? Mas tem gente hoje falando para dezenas de milhares. O que eles estão falando? Às vezes incitando o ódio. E aí as coisas se perpetuam. O que dizer diante de todas essas coisas? Não nos preocupemos com o que dizer, porque não importa o que dizer. O que importa é o que motiva o nosso coração. Isso fica tão claro quando a gente vê, a partir do que as pessoas falam e fazem, a gente sabe o que está motivando o coração delas. E é essa a pergunta que eu trago para nós. O que tem motivado o nosso coração? Porque toda essa glória em nós derramada, foi derramada com um propósito. A natureza criada está gemendo, esperando o dia em que os filhos de Deus vão se revelar. Esse dia pode ser amanhã. Pode ser amanhã para mim e para você. Em que nós nos revelemos nas nossas famílias com verdadeiros e genuínos gestos de amor. Quando nós nos revelemos no nosso trabalho, no nosso negócio, na nossa escola, com genuínos e verdadeiros gestos de amor, de compaixão, de solidariedade, de poder andar na contramão, de assumir que nós somos o povo que foi chamado para andar na contramão do mundo. Nós somos o pessoal que está andando na contramão, é assim mesmo. Enquanto o mundo desmata, a gente diz perdoa. Enquanto o mundo diz dinheiro, a gente diz compaixão. Enquanto o mundo diz tem farinha pouca, meu pirão primeiro, a gente diz não, vamos dividir. É assim. Para isso que essa glória foi creditada nas nossas vidas. Quando tomamos uma decisão, o fazemos pela direção da nossa carne ou o fazemos pela direção do Espírito Santo que em nós habita? Hoje, eu vejo as pessoas serem dirigidas por elas mesmas. As pessoas fazem o que querem. Poucos são aqueles que perguntam a Deus. Eu devo fazer isso? Eu não devo fazer isso? Não, a gente faz o que a gente quer. A vida é nossa, a gente faz o que a gente quer. Não. Fomos arrebatados por esse amor grandioso e podemos hoje entrar no Santo dos Santos com ousadia, porque Ele creditou na nossa conta a perfeição dele, mas isso foi feito para que nós fôssemos salvos, porque não havia outra maneira, e a continuação dessa história é um esforço nosso para viver segundo o Espírito e não mais segundo a carne. O que estava dirigindo essa pessoa que atirou a pedra na menina, apenas por ela ser de outra religião? Era o Espírito Santo que estava dirigindo ela? Ou era a carne dela, a natureza humana dela? O que estava dirigindo o jovem americano de 21 anos, que assassinou 9 pessoas durante uma reunião de estudo da palavra de Deus numa igreja metodista na América? O Espírito Santo ou a natureza dele, inflada pelo ódio racial?
O que nos dirige hoje quando somos atacados? Interna ou externamente? O que nos dirige? O Espírito Santo ou a nossa natureza? O que nos dirige hoje quando fazemos escolhas e tomamos decisões? A pergunta mais importante para Deus não se refere ao que nós estamos fazendo, mas a por que nós estamos fazendo. Finalmente, eu ouvi hoje uma frase do jurista Nelson Jobim numa entrevista, em que ele disse uma frase que eu achei espetacular. Ele disse assim: quando não há motivo para olhar para frente, acaba-se olhando para os lados. E eu vou parafrasear o Nelson Jobim dizendo o seguinte: quando não há motivo para olhar para frente, a gente acaba olhando para os lados, nos comparando com os outros, ou olhando para trás, sentindo pena da gente mesmo. Para onde você está olhando? Paulo não somente olhava para frente, Paulo olhava para o alto. Por essa razão, ele podia dizer, à vista de todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendem? Nós queremos o impacto do poder de Deus, queremos poder dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? De repente, esse rapaz que atirou a pedra pensava nisso. Só que ele esqueceu de um detalhe, né? Ele esqueceu de fazer morrer a natureza dele. E ser guiado pelo Espírito Santo. Eu me sinto responsável pelas coisas que acontecem, de uma certa forma. No sentido de não ter sido suficientemente, de não ter permitido suficientemente que Deus se manifestasse através da minha vida. Porque eu acredito nisso de todo o coração. Acredito que quando a gente está passando por uma rua e a gente vê uma situação de alguém em perigo, sofrendo, uma desgraça, eu creio que Deus nos colocou ali para fazer alguma coisa. Eu creio que é assim que Deus responde às orações. Eu creio que quando eu oro, Deus manda uma solução nesse sentido, a resposta de Deus, na maioria das vezes, é levantar alguém trazendo aquela resposta. Quantas vezes você foi resposta para alguém? Uma pessoa que estava no hospital orando por cura, pedindo, Deus me cura, Senhor me cura. E aí Deus foi, levantou uma pessoa na casa dela, um servo dele, como você, e essa pessoa saiu, tomou o banho dela, botou a roupa dele, entrou, foi lá te visitar no hospital, chegou lá, impôs as mãos, orou por você e você foi curado. Porque é assim que Deus faz. Ou alguém estava passando fome e começou a orar, Senhor, eu não tenho o que comer, meu Deus, tenha misericórdia, me ajuda. E naquele dia você estava no culto e você sentiu aquela vontade no coração de falar com aquele irmão que você não fala sempre com ele, mas naquele dia você teve uma vontade muito forte de falar com aquela pessoa. E você foi falar com ela e disse, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? E o irmão meio sem graça, não, está tudo bem. Mas eu estou sentindo um coração desejo de te abençoar. Toma aqui, ó. Aí vem aquele dinheiro certinho que a pessoa precisava. Quem respondeu? Quem abençoou? O irmão ou Deus?
Mas as duas coisas no mesmo lugar. Porque é assim que Deus responde. Você está na chuva, com o teu carro escangalhado, sozinho, 1h da manhã, e você começa a orar: Deus, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho seguro, não posso chamar nenhum reboque, meu Pai, me ajuda, Senhor. Faz esse carro funcionar. A gente olha assim, né? Faz o carro funcionar, Senhor, faz o carro funcionar. Mas o carro não funciona. Aí o Nil para. O Nil está vindo na estrada, na chuva. Ele para. A despeito do que todo mundo dizia: mas cuidado, olha que perigo, você não sabe quem é, e papapá, ele para, e ali ele vai no carro do sujeito, dá uma chupeta lá na bateria, e faz um MacGyver, ele baixa o MacGyver nele lá, desculpa a expressão ridícula, e se no ruim de tudo, reboca o carro. Quem foi que abençoou o homem? Deus ou Nil? Os dois. Deus através do Nil. Porque é assim que Deus faz. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então, eu acredito que se 55 mil mulheres foram estupradas no ano passado no nosso país, de uma certa forma, isso é nossa responsabilidade. Nós não brilhamos o suficiente nesse país. A igreja não reluz a glória de Deus suficientemente para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e se convertam. Se milhares de cães e gatos foram brutalmente assassinados hoje ou ontem na China, é porque a igreja não chegou ainda como deve chegar naquele lugar. E a minha oração foi essa: Senhor, levanta a igreja na China. Levanta a igreja na China, Senhor. Para que essa cultura horrorosa seja transformada. Investigue a você mesmo, à vista de todas as coisas. Comece por você. Eu não posso mudar o que aconteceu na igreja americana ou aqui no Brasil com relação à intolerância religiosa que aconteceu nessa última semana, mas eu posso investigar o meu coração. Eu posso começar por mim. Eu posso dizer: Deus, eu não posso salvar milhares de cães e gatos da China, mas eu posso salvar um aqui no Brasil, 2, 3, 4. Eu posso ajudar uma ONG. Eu posso parar quando vejo um animal sofrendo e tentar fazer alguma coisa. Eu não posso ajudar 55 mil mulheres que foram estupradas, mas eu posso escrever um livro para que essas mulheres aprendam a se livrar desses homens que fazem isso com elas. É isso que eu estou fazendo. Quem sabe algumas vão ler. Quem sabe algumas vão conseguir sair desse lugar. E você pode fazer o quê? Nem se preocupe com isso, sabe por quê? Se tão somente você disser assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, o resto tu deixa com Deus. Ele vai te acionar quando ele precisar de você. Você vai estar no lugar certo, na hora certa. A única coisa que você tem que fazer
é vencer a sua carne, que na hora vai dizer assim, isso não é problema meu. Você tem que parar e dizer, não, vou ficar aqui um pouquinho e vou escutar Deus falar comigo. É para eu meter a mão? Talvez Deus diga, não, não é para você, é para outro. Amém, então. Sim, é para você meter a mão, é para você fazer. Aí você para e faz. E eu termino com o que Paulo falou. Portanto, irmãos, versículo 12 do capítulo 8. Estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Vou chamar os músicos nesse momento, vou pedir que a igreja se coloque de pé. Que diremos, pois, igreja, à vista de todas as coisas? Que faremos, pois, igreja? Vamos ficar nos Facebook? Brigando, o quê? Nos Facebook? É no plural, né? Eu acho que é o plural, tá certo, né? Facebooks ou Facebook? Acho que é Facebook. Vamos ficar nos Facebook? Mandando para lá e para cá, pá. Ou vamos dobrar as mangas, e fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa na rua Álvaro Tibério, fazer alguma coisa no Largo do Tanque, fazer alguma coisa em Jacarepaguá, fazer alguma coisa na nossa casa, fazer alguma coisa no nosso colégio, na nossa faculdade, no nosso trabalho, simplesmente nos revelarmos como filhos de Deus. É só isso. Deixa Deus revelar a glória dele através da sua vida. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que chegar amanhã no trabalho e sair pregando para todo mundo? Não. É simplesmente você buscar o Senhor e dizer o que disse o profeta: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E as coisas vão acontecer. E você vai ser um instrumento de Deus, se você quiser. Porque olha, Igreja de Cristo, nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida. Uma dívida para com o Espírito Santo.